Oi, gente, eu sou Lilian Becker, do canal Fala Comigo, Entretenimento. E hoje estou recebendo aqui o Wesley Piedade. Seja bem-vindo. Obrigado, Lilian, pelo convite. Né, gente, vamos saber quem é o Wesley Piedade, né? Ó, o que não falta é coisa no currículo desse menino, né, Wesley? Fundador da ONG Artes e Música, WP. Isso. Né? Uma ONG maravilhosa que fica aqui também na região de Guaratiba. Foi fundada quando, Wesley? Início janeiro de 2009. Já vai fazer 12 anos. 2009, bastante tempo de caminhada. Parabéns, que eu conheço de perto o trabalho. Né? Eu trabalho com as crianças da comunidade, ensinando canto, violão. Karatê, inglês. Tem até karatê. Olha, cada vez vai crescendo mais. Então, parabéns por esse lindo trabalho que você faz. Mas, além disso, você também se formou em técnico de enfermagem. E você também tem várias outras formações na área de direitos humanos. Fala para mim um pouquinho sobre isso. Área de saúde, né? E direitos humanos, defensor em direitos humanos, guardião em justiça restaurativa, mediação de conflitos, né? E outras mais, enfim. Se tiver briga em casa, a gente contrata o Wesley Piedade que vai mediar aí a briga. Além de educador social, graduando em serviço social também. Muito legal, né, gente? Percurso. Ele não fica estacionado, não. Tá sempre buscando aprender mais, e isso é que é interessante. Ele não aprende só para guardar na caixinha, não, né? Ele aprende para estar cada vez mais passando para as crianças, para os adolescentes que vão chegando na ONG e também ajudando nas famílias, né? Que com certeza, quando você vai, você poder saber lidar com a necessidade daquelas pessoas, né, que passam fome, que estão famílias muito carentes mesmo. Você tem realmente que ter esse preparo psicológico e o preparo profissional também. E por isso você busca todas essas qualificações, não é isso? De acordo com o trabalho que é feito, né, no projeto, comecei a perceber que existem muitas questões que precisam ser trabalhadas para além do ensinar, né, da utilização da arte, né, e a música, que a gente tem o costume de dizer que é o carro-chefe, né, do projeto. Diante dessas necessidades, que são necessidades pessoais e não necessariamente no sentido material, né, mas sim de um acolhimento, de um espaço de diálogo, de escuta, sem o julgamento, né, tudo isso é muito importante. Então, diante dessa necessidade, vem a questão de se qualificar, né, especializar, para poder oferecer o melhor, né, para aquelas crianças, adolescentes que estão ali. Legal. E a ONG também, ela não tem fins lucrativos. Tem algum auxílio que as pessoas precisam fazer para poder participar? Se quem não pode contribuir com nada, como é que funciona essa questão também? Sim. Atualmente a gente tem assistente social, né, que faz o trabalho de triagem. Tem ali todo o olhar técnico em relação a poder orientar, né, e ver de fato quem possui a condição de ingressar ali contribuindo com determinado valor, ou de repente ajuda de uma outra maneira, né? Às vezes com um voluntariado, né? Eu posso estar num dia tal, horário tal, né, para ajudar. Seja no acolhimento também, ajudando a organizar, limpeza e tal. É um trabalho mesmo em conjunto, né, de todo o projeto. Aquela questão do juntos somos mais fortes, né? Mas agora eu vou fazer uma pergunta aqui para a gente poder estar introduzindo no tema, que é um tema realmente super importante, que a gente precisa estar conversando sempre, mostrando sempre, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que precisam. E muitas pessoas que precisam ainda não descobriram que precisam. Não é, Wesley? Então, vou entrar aqui no tema fazendo a primeira pergunta, né, Wesley? Que foi aqui a questão. O que te levou a pensar em suicídio? Como que você chegou nesse finalmente? Né? O que te levou a esse pensamento? Porque certamente muitas pessoas em casa também podem passar, eu tenho certeza, podem não, muitas pessoas passam por isso, e a gente está aqui nesse vídeo com esse intuito, de levar informação para vocês de como vocês podem sair dessa situação ou ajudar alguém que esteja precisando. Esse é o foco do nosso vídeo de hoje. Então fala pra gente, Wesley. Eu penso que, olhando hoje para aquele momento, era por conta de muitas questões que eu não estava sabendo lidar. Tanto emocionais, familiares,
lidar também com o futuro, preocupado com que profissão, né, que faculdade que eu vou fazer, né, porque a gente chega numa determinada idade, a gente imagina, todo mundo ingressou, né, terminou o ensino médio, ingressou na faculdade, enfim. Eu ficava muito preocupado com essas questões. Mas, além do ambiente familiar, né, lidar com alguns problemas familiares mesmo, né, dentro de casa, com relação pai, mãe, eu via como algo assim muito grande, né, um desafio assim muito grande, que eu não conseguia de fato lidar. Dentro das questões assim, me senti seguro para falar, né, para minha mãe, por exemplo, contar para ela o que eu estava sentindo, o que eu pensava, né, os meus anseios, as minhas expectativas, os meus sonhos, as minhas frustrações, decepções. Então, eu não conseguia ter naquele ambiente que era para a gente pensar, né, que é um ambiente que, por ser mais comum e mais próximo, né, da gente encontrar alguém que a gente pode desabafar, eu não via como essa possibilidade. Via sempre outros lugares, como igreja, por exemplo, curso, outros ambientes, outras pessoas que pudesse, de fato, ainda falar algo. Mas ainda assim era difícil de compreender muitas questões. Mas, resumindo mesmo, daquele momento, eu penso que era essa dificuldade, lidar com tudo aquilo que eu passava, tanto no real em torno a mim, da convivência familiar, era o mais enfático, e também me reconhecer, né, como pessoa, as minhas potencialidades, a minha capacidade, entendeu? De que eu sou importante, né, de que eu tenho valor. Às vezes a gente tem essa dificuldade. Então, já que você está entrando nessa questão, você chegou, né, no ápice em um certo dia em que você chegou a pensar em concretizar o ato do suicídio. Por que você não concretizou? O que passou na sua cabeça naquele momento? Então, no momento que eu me vi, né, trazendo assim uma questão como se fosse de cena, né, com uma faca em mãos, né, pensando como única alternativa, né, de acabar com aquele sofrimento, solucionar o problema, eu tinha naquele momento a minha mãe, né, por ter acontecido em casa, ela estava dormindo, então eu via como me veio à mente, né, naquele momento. Minha mãe com tantos problemas de saúde, como que seria para ela acordar e me encontrar ali morto, né? Um pouco depois, ainda pensando, né, em torno todo esse processo, eu penso que o que me pegou foi a questão do amor, que eu fiquei pensando assim, poxa, eu tenho alguém que me ama, alguém que de repente pode não corresponder, não pode suprir todas as minhas necessidades, pode concretizar os meus sonhos, né? De repente a gente pensa dessa maneira, né? Como que existam pessoas, né, que podem fazer isso, mas eu me vi pego mesmo pelo amor naquele momento. Então, essa questão eu achei muito interessante, porque você se preocupou com como seria a reação da sua mãe, né? Então você pode se colocar no lugar, né? Porque como que seria meus filhos acordarem e se deparar comigo morta no chão? Porque, na realidade, eu vejo o ato do suicídio com dois polos, dois extremos. Que você tem que ter muita coragem para tirar sua própria vida. Por outro lado, também é um ato de covardia. Porque quando você pensa em cometer o suicídio, você só está pensando em acabar com a sua vida, com o seu problema. Você não está pensando nas pessoas que você vai deixar, o quanto seu pai, sua mãe, seus filhos, a sua família vai sofrer, talvez para o resto da vida, sofrer por causa da sua perda. Então é um ato egoísta, né? São dois extremos, ao mesmo tempo que é muita coragem, é um ato de egoísmo. A gente precisa pensar, é mais uma coisa que, se você pensar bem, você vai repensar, poxa vida, eu vou tirar minha vida, mas
tem pessoas que nos amam, mesmo que você pense naquele momento do auge do problema, que você pense que ninguém chama, passou isso, assim, poxa, eu não sirvo para nada, tá tudo errado, que não tem saída. Então me explica, dá uma pincelada aí nessa questão. Então, vejo que muitas vezes a gente se esbarra são inúmeras questões, né, que a gente tem que aprender a lidar, né, na vida. São os estudos, são o trabalho. Eu tenho costume, inclusive, há poucos dias eu falava muito para as pessoas que ao longo da vida a gente é cobrado a todo instante, né? A gente é cobrado desde o nascimento. Seja colocar os brinquedos no lugar quando pequeno, seja na adolescência, trabalho da escola, tirar boas notas. No trabalho a gente ser proativos, termos a melhor conduta, né? A melhor comunicação possível no ambiente de trabalho. Na família a gente pagar as contas. E acontece que não aprendemos a lidar com os problemas de fato, né? Que tem determinadas situações que a gente não vai ter resposta para tudo, que a gente não vai ter solução para tudo, né? E na medida em que a gente não tem resposta para tudo, não tem solução para tudo, acredito que muitas vezes a gente vem então acumulando, né? De pensar assim, caramba, eu estou decepcionado com isso, eu estou frustrado comigo mesmo, decepcionado comigo mesmo, porque eu não consigo corresponder a essa situação, né? Não consegui solucionar esse problema. E tudo bem. Então, acredito que na medida que a gente não consegue lidar com essas questões, as coisas não vão bem. A gente só vai acumulando esses problemas, não sabendo lidar com isso, vamos cada vez mais nos vendo como que num poço, né? Sem fundo. A gente vai acumulando, né? De repente, poxa, um problema com meu filho que eu não consigo solucionar. Sim. Aí, não, mas tá tudo bem, a gente vai levando, um dia melhora. Aí, poxa vida, o meu emprego não tá muito legal, não sou valorizado. Poxa, eu tento fazer o máximo, mas eu não sou valorizado. Então, aquilo vai somando, a gente vai acumulando, né? Até que chega um ponto em que quando você se dá conta, você tá no fundo do poço. Ou a gente implode ou explode, né? E o problema de tudo é que se a gente implode, de qualquer maneira, uma hora é fato, vai explodir. Sendo que eu penso que o problema da implosão é de que quando acontece de fato a explosão, é muito maior, é muito pior. Porque na implosão ela vai acontecendo, o organismo da gente vai dando respostas, né? Que eu mencionava, né? A gente vai tendo dores de cabeça, vai tendo tontura, sensação de desmaio, ou chega de fato a desmaiar, crise nervosa, ansiedade. Até por fim chega até um câncer. Sim. Então, isso que ele está falando é muito importante, porque você não fala com ninguém, você não desabafa, você vai, não, eu aguento sozinho, vai botando aquilo tudo nas costas, e vai guardando, não desabafa com ninguém. Uma hora aquilo ali vai te trazer doenças físicas, que são essas que o Wesley citou. Então, realmente é algo que a gente precisa estar ligado. É melhor você falar, explodir, não no sentido de chegar a concretizar um ato de suicídio, mas falar, de buscar ajuda. Qual ajuda, Wesley, que a gente precisa procurar no momento desse? É importante a gente ressaltar que muitas vezes achamos que a solução ela vem de pessoas mais próximas, né? Amigos, familiares. E acontece que a gente precisaria entender que amigos e familiares não é psicólogo. Entendeu, gente? A gente acha... Até mesmo porque, olha a importância de você procurar uma ajuda profissional e não a questão da família. Porque muitas vezes a gente tem o apoio da família. Nem sempre. A família entende que você não está se vitimizando. Tanto se vitimizar como dizer que é frescura. Sai dessa, né? Vem aquelas falas. Isso, que ao quer invés falar de quais melhorar, são as frases. Né? Levanta daí.
porque não quer comer o quê? Levanta, vai comer, vai tomar um banho. Isso é falta do que fazer, né? E, na verdade, as pessoas acham que essas falas vai ser algo que vai te levantar. E, na verdade, não. Na verdade, o que acontece, é até importante te dizer, Lilian, que na justiça restaurativa, né, eu lembro aqui a Mônica, ela sempre faz, Mônica Mumi é a coordenadora do laboratório de convivência. No trabalho que ela desenvolve conosco, ela tem muito costume de iniciar os encontros e perguntar como que nós chegamos no encontro. E a pergunta de como nós chegamos, assim como a pergunta como nós saímos, é basicamente como seria no dia a dia de alguém chegar para perguntar para você como vai você, como você está, como você realmente está. Sendo que na medida em que eu pergunto como você está, eu te dou espaço, liberdade de você falar o que você está sentindo, o que você está pensando, sem com que o outro, caso eu que de repente estou perguntando para você, eu vou te julgar. Não, fala que eu estou te analisando. Né, eu vou julgar o que você vai falar. É o que muitas vezes, como eu mencionei, né, do projeto. No projeto, eu menciono o espaço familiar, que era para ser o espaço ideal para haver uma construção de um diálogo, mas é um diálogo que a gente tenha uma construção muito mais de escuta e uma escuta ativa do que simplesmente eu estou te dando vez, mas eu não estou te dando voz. As pessoas acham que, mas eu te dei a oportunidade de falar. Mas em nenhum momento você deixou com que eu falasse o que eu estava sentindo. E o pior de tudo, passando. você deixa a pessoa falar, mas você não tem paciência para ouvir. E o pior de tudo, escutou, ainda fala, fala sério, é isso mesmo que você vai falar? Você está sentindo isso? Isso é frescura, para com isso. Então, a pessoa, ao invés de ter a segurança, aquele porto seguro, que é o que você está falando que deveria ser a família, né, em vez de ela se sentir acolhida e naquele porto seguro que é a família, para realmente poder falar, não, olha, eu preciso de ajuda, eu não estou bem, e não ouvir essas besteiras, né, que são as mais comuns que a gente escuta, que realmente é um ato de ignorância, porque você está machucando mais ainda uma pessoa que já está debilitada, né, quando você zomba ou você não dá valor. Então, é necessário realmente a escuta, você realmente se dispor a ouvir aquela pessoa que está precisando, né? Sim. Quando eu falo do projeto, é uma experiência assim tão real, de fato, né? Que é de você perceber que é muito raro um pai e uma mãe chegar no projeto e falar assim, eu não consigo lidar com isso. Eu não consigo ouvir. Eu não consigo compreender. Eu não sei o que falar nessa situação. Da necessidade, eu, enquanto na posição de educador social, eu virar para o pai e para a mãe falar assim, mas você já pensou num profissional? Porque naquele espaço também tem muito costume de falar, muitos jovens se sentem muito mais à vontade de falar ali o que de fato sentem, o que de fato passam, mas em casa não fala um A. Então eu acho que uma dica boa, né, seria o quê? Para quem é o pai, é o responsável, que você falou, que não consegue, porque realmente não é fácil, né? Não é fácil. A gente, por se conhecer muito, por ter aquela intimidade, sabe, às vezes é algo difícil até de se ouvir. Então, não julgue e não condene a pessoa, o seu filho, né? A pessoa que está precisando de ajuda. Mas o essencial é você levar ajuda. Se eu não consigo falar, mas eu vou depositar fé, né, credibilidade naquilo que você está falando. Eu sei que você está sofrendo, tá ok, eu acredito em você. Eu sei que você está com depressão. Então, vamos procurar ajuda. Entendeu, gente? Se você não consegue falar, leva a pessoa para um tratamento. Bom, Wesley, vamos então agora para esse ponto que eu acho que é um dos mais importantes da nossa entrevista, que é dizer diretamente para aquela pessoa que se encontra passando por esses sintomas, que foram vários os que nós citamos, tanto alguns sintomas que são físicos, que a gente está mascarando algo que a gente está, né, passando e acaba vindo para o nosso físico, ou qualquer uma dessas coisas que nós estamos na entrevista, fica ligadinho agora, né, que a gente vai entrar nesse foco direto para o que você precisa fazer. Fala para a gente, Wesley, o que a pessoa que está passando por isso precisa fazer? O primeiro ponto, precisa reconhecer. A pessoa precisa reconhecer que ela precisa de ajuda, que ela precisa dar
um passo que é muito importante, que bem provável que ninguém mais possa fazer por ela. O segundo passo é respeitar o tempo, de que as coisas vão acontecer, não é instantâneo, né? Na hora que a gente quer. As respostas não vão vir para ontem, não vai haver essa coisa do imediatismo. Há um tempo. Então, respeitar o tempo, respeitar a sua história, respeitar a sua identidade, a sua origem, aquele momento que ela está passando. E após isso, ela passa então a compreender, pelo menos um pouco, mas já é um passo, para compreender, ir tentando atender às suas necessidades. Necessidades essas que elas podem ser a partir de um trabalho também de reconhecimento junto ao profissional, como a gente mencionou, né? Do psicólogo, ou de repente o psiquiatra, um terapeuta. Mas psiquiatra não é médico de maluco? É importante para todos nós. Não é, né, gente? Olha, a gente está em 2020. A gente precisa desmistificar essa situação. Psicólogo e psiquiatra, as crianças precisam. Eu acho que todos nós deveríamos passar por um psicólogo, né? Com sinceridade, Lilia, até vou trazer aqui um breve ponto que foi quando eu fui para o campo de estágio na psiquiatria, na época técnico de enfermagem. Uma coisa que me veio muito forte, eu tinha muito receio da psiquiatria, mas são pessoas que de repente estão descontroladas, né? Que eu não sei como que eu vou lidar com elas, né? E me veio uma construção de pensar que o seguinte: loucos não são eles, loucos somos nós que vemos aqui fora, porque são pessoas que têm uma história, que sentem como todos nós que estamos aqui. Então, se for assim, de louco todo mundo carrega um pouco. É importante sim, todos nós, criança, adolescente, jovem, adulto, enfim, todos nós precisamos desse acompanhamento. O acompanhamento com o psicólogo, ele faz nós conhecermos e sermos pessoas melhores, nada mais que isso, não é? Sim. É a gente encontrar, poxa, o que está acontecendo? O que está me levando a ter pensamento suicida? O que está me levando a um quadro de depressão em que eu não consigo ter ânimo para viver? É só isso. O psicólogo, ele só vai te ajudar a se reencontrar, a se reconstruir, né? A se refazer para começar do zero, começar uma vida nova. Então, gente, é muito importante. Na medida que a gente reconhece, tem a possibilidade de descobrir novas possibilidades. E assim vem uma palavra muito importante para esse caminho, que é ressignificação. Ressignificar a nossa vida. O que é isso, né? O que é ressignificação? Fala pra gente esse mistério. A gente dá um novo sentido, né? Criar novas possibilidades, transformar a nossa vida. E aqui, já que a gente tem um pouco da experiência no contato com a música, nos lembra muito a música Tocando em Frente, do Almir Sater, né, que fala: cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Então a gente tem essa possibilidade. Então hoje, se a gente fosse resumir de tudo para a pessoa que está nesse caminho muito complexo, muito difícil, pensando a esse ápice que é o suicídio, que ela possa parar um instante, respirar fundo e lembrar desse trecho, que ela tem a possibilidade de reescrever a história dela, de recomeçar, ressignificar, dar um novo sentido. Todos nós somos capazes. Somos. Por mais que você se encontre nesse momento, tá difícil, né? Você não enxerga mais saída. Faz o que ele falou, para, respira, né? Pensa, né? Porque existe um caminho. Você vai fazer o quê? Não tá conseguindo sozinho? Não desiste. Desistir não é o melhor caminho. Procura uma ajuda. E a ressignificação, né? Você também me falou sobre a questão de que você buscou essa ressignificação na música, foi onde você encontrou o meio de se reinventar, porque era algo que te encantava.
né? A música era algo mágico na sua vida. Então você tem que buscar isso, né? O que te encanta, o que você gostaria tanto de fazer. Às vezes foi aquele sonho de infância, aqueles planos lá do início, em que tantas coisas aconteceram, em que você falou, deixa isso pra lá. É o momento de... É uma oportunidade que você pode criar de recomeçar, não é isso? Sim, a gente vem falando muito do profissional, né, do psicólogo. Quando a gente não tem a possibilidade de contar com amigos, familiares, a gente procurar o profissional. E foi exatamente com o profissional que eu me recordo da psicóloga me perguntando, mas o que você gosta de fazer? O que faz você sentir prazer na vida? Essa semana eu falava, inclusive, uma coisa que me faz me sentir vivo é o projeto, é a música, é ensinar, me comunicar com as pessoas, é ouvir a história, né, delas, é sempre algo a aprender. Mas, na verdade, tudo começou com a música, que foi essa ponte. Então, hoje eu tenho a possibilidade de virar para os alunos e falar assim, veja a possibilidade de você aprender um violão, aprender a cantar como uma ponte para você ressignificar a sua vida em tantas outras questões. Pode ser que você não seja um músico profissional, você não escolha isso para a sua vida. Pode ser que a sua vida tome um outro rumo, mas bem certo que ela vai ser um canal, vai ser uma ponte para essa transformação. Agora você falando assim, veio algo na minha mente, que é tipo assim, a gente vê muitas pessoas que têm cargos grandes dentro de grandes empresas, multinacionais, só que a pessoa, ela não é feliz, né? Exato. Ela não é feliz e acaba se afundando numa depressão, porque ela tá ali se sacrificando porque tem aquele cargo, porque tem aquele salário. Então ela quer se manter ali para manter o status de vida, para manter a imagem perante as pessoas da sua convivência, porque tem aquela elite. Então eu preciso me manter aqui por causa daquela elite, porque eu preciso fazer o sacrifício por causa da minha família. Mas aquilo ali está te corroendo por dentro e está te matando por dentro. Então eu tenho visto muitas pessoas que se encontravam nessa situação, até já de depressão, e que decidiram que uma mudança total de vida, uma mudança, não, eu vou largar tudo. E vejo pessoas que fizeram isso e estão morando naquelas casinhas que hoje as pessoas falam, tipo como se fosse um trailer, e a pessoa largou a casa imensa de não sei quantos metros quadrados para simplesmente se desapegar das coisas materiais e ver o que é essencial na sua vida, o que verdadeiramente vai te fazer feliz, porque não é o melhor emprego, o melhor status, o que ganha mais, é o que te traz a satisfação, a realização profissional, pessoal. Não é isso? A música, sim, te deixou rico? Não mesmo. Financeiramente? Não. Mas você falou o quê? Que a música é a sua vida. Sim. Não é? Então é isso, né? E muitas vezes a pessoa ela não vê como possibilidade outro caminho e fica preso, como você está mencionando, né? A pessoa acha que só aquele trabalho é a única salvação para a vida, para o futuro dela, e tá ali levando dia após dia aquele trabalho como um peso, como um fardo, mas não tem prazer, não tem felicidade naquele trabalho. Ultimamente eu venho construindo muitas coisas em cima dessa palavra ressignificação, né? Uma delas que é muito mais importante ser do que ter. E uma das coisas mais importantes dentro desse ser é ser feliz. Às vezes a gente acha que é muito mais importante eu ter o melhor carro, a melhor casa, o melhor trabalho. Mas às vezes a gente tem tudo isso. Tem milhares de pessoas ao nosso redor. Mas a gente continua se sentindo infeliz, continua se sentindo só. Então a gente precisa olhar ao redor, né? Parar. A gente vive num mundo tão corrido. Tudo corrido, tudo imediato. Não, para agora não, para ontem. Então a gente para, respira fundo. Não vamos ter resposta para tudo, não vamos ter solução para tudo, mas para, respira e pensa o que te falta hoje. O que você está sentindo falta?
hoje na sua vida. Então eu olho para mim e penso assim, de repente o meu projeto não é aquilo que eu gostaria que fosse, mas peraí, eu me sinto preenchido. Como? Quando as pessoas chegam e elas sentem que é um espaço de acolhimento. Quando elas chegam e percebem que o Wesley está ali, pronto para ouvi-la, né, para ouvi-las, sem pretensão alguma de julgar. Eu me sinto vivo, porque me faz feliz. Eu não tenho aquele ideal de projeto, eu não tenho, de repente, o alto cargo, né? Não tenho a melhor condição financeira como eu gostaria, mas eu estou feliz, eu me sinto feliz. Porque o dinheiro não é tudo. O mais importante, tem pessoas que não tem, literalmente não tem nada, mas tem paz, é feliz. O dinheiro não é tudo, a gente precisa dele para sobreviver. A gente precisa do dinheiro para sobreviver, mas ele é só um complemento na nossa vida. O essencial, uma necessidade, né? O essencial é ter o amor, ter a família, né? Eu acho que se resume a essa frase, né? O mais importante é ser. Ser humano que eu vou sentir dores, eu vou ficar triste, eu vou ficar alegre, eu vou passar por inúmeros desafios que muitos deles é natural, faz parte da vida, faz parte da nossa aprendizagem, que muitas vezes, por mais que eu queira ter tudo, esse tudo nem sempre pode trazer a felicidade, a paz, o bem-estar que eu gostaria, né? Que eu almejo tanto. Isso aí, então, gente. Olha, realmente, acho que deu para falar tudo, né, Wesley? Foi Sim. Maravilhoso. Muito obrigada. Então, o que a gente fala aqui? Não desista de você. Você é a pessoa mais importante na sua vida. Tem que ser. Se não é, tem alguma coisa errada. Porque para você valorizar alguém, você tem que se dar valor primeiro, né, Wesley? Exato. Então, obrigada, Wesley. Pega isso aqui, não terminou não, ó. Tô aqui, tchan, 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 tchan. Tem umas perguntinhas ainda aqui. Vamos de ping-pong agora? Vamos. Fé. É preciso. Muito. Dinheiro é preciso também? É preciso, é uma necessidade, né? Como a gente falou, é um complemento. Isso aí. Sucesso. É o resultado das nossas lutas. Família. Precioso. Deus. Tudo, né? Independente daquilo que da nossa religião, né? É o autor da vida. A pessoa mais importante na sua vida. Minha mãe. A gente fala de temas difíceis, de temas sensíveis, mas uma ótima terapia é música, né, Wesley? Então surgiu aqui a ideia do Wesley dar uma palhinha pra gente de uma canção que traz uma mensagem maravilhosa. Então essa é pra gente fechar a nossa entrevista de uma forma sonora maravilhosa. Canta pra gente então, Wesley. Sim. Sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora e encontrar alguém que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também, que me oferecesse um colo, um ombro, onde eu desaguasse todo desengano. Mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes, meus amigos são amigos de ninguém. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior, pra entender por que se agridem, se empurram pro abismo,
se debatem, se combatem sem saber. Meu amor, deixa eu chorar até cansar. Me leve pra qualquer lugar aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender. Eu quero algo pra beber. Me deixa aqui, pode sair. Adeus, adeus. Então é isso, gente. Ó. Para escutar, né, Wesley? É necessário a gente parar para ouvir o que o outro precisa. Tá certo? Então, gente, beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima entrevista. Obrigada, Wesley. Obrigado a você.